O Fed subiu mais uma vez as taxas de juros nos Estados Unidos para 4,5% e 4,75% ao ano. E sim, nós temos mais perspectivas de aumento, né, minha gente? E por conta disso, eu acho que muitos de vocês começaram a se interessar pelos bonds e minaram os comentários do meu último vídeo sobre ETFs diretamente lá no mercado norte-americano, que se você não assistiu, eu vou deixar como uma sugestão aqui em cima para vocês. Mas, basicamente, muitos acabaram pedindo para trazer sobre esses títulos, que nada mais são do que títulos de renda fixa. E sim, né, gente, eu acho que justifica-se porque não somente muitas pessoas estão de olho nessas taxas de juros que são elevadas, assim como também estão de olho em um mercado que é infinitamente maior do que o nosso e também na possibilidade de dolarizar parte da carteira e buscar um certo tipo de proteção em uma moeda que sim, vale muito mais do que a nossa. Então, basicamente no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o que são bonds, quais os tipos, como funcionam os pagamentos, os vencimentos, a tributação e também quero trazer um comparativo de alguns títulos para vocês entenderem o que nós precisamos observar na hora de avaliar um bond. Então, me acompanhe até o final do vídeo, já deixem o like de vocês e já faço o convite para quem é novo por aqui, para que se inscrevam todos aqui no canal, são sempre todos muito bem-vindos. Só não esqueçam de clicar no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui toda semana, beleza? Bom, pessoal, vamos começar trazendo então o que são bonds. E se nós traduzirmos a palavra bond, nós vamos chegar na palavra obrigação. E obrigação porque um bond nada mais é do que um título de dívida que pode ser emitido por uma empresa privada ou então por um governo. E esse título de dívida serve justamente para financiar as próprias atividades e aí o comprometimento do emissor desse título, né, seja do governo ou de alguma empresa privada, é de no vencimento devolver o seu capital corrigido por uma taxa que foi acordada. Ou seja, o conceito, né, gente, é basicamente o mesmo para alguns títulos de renda fixa aqui no Brasil, não foge muito disso. Mas claro que existem alguns tipos de bonds, né? E aí que eu quero começar a entrar nas principais diferenças entre eles. Então, em primeiro lugar, eu quero trazer os government bonds. E esses títulos nada mais são do que os bonds do governo norte-americano. E eles estão lá para os americanos, assim como os títulos do Tesouro Direto estão para nós brasileiros. São títulos do próprio governo que são emitidos para financiar as contas públicas e os projetos e por aí vai. Então, basicamente, os títulos do governo americano hoje são considerados títulos soberanos, que são aqueles que têm o menor risco dentre todos os títulos, por exemplo, de renda fixa, porque, né, gente, se o governo americano decidir dar o calote em alguém e não pagar esses títulos, isso é sinal de que todo o resto já foi por água abaixo e aí não vai ter muito para onde correr. Mas, de qualquer maneira, dentro desses títulos do governo americano, então nós temos algumas nomenclaturas diferentes, assim como funciona aqui no Brasil, mas que elas dizem muito mais a respeito dos vencimentos desses títulos. Então, em primeiro lugar, nós temos os Treasury Bills, que são os bonds com vencimentos para até um ano. Em segundo lugar, nós temos os Treasury Notes, que eles são aqueles bonds com vencimento de até 10 anos, né? E aí, por último, mais ou menos importante, na verdade, eu acho que são até os títulos mais procurados, claro, depende muito do momento, mas nós temos os Treasury Bonds, que são aqueles de longuíssimo prazo, que são aqueles que vão ter vencimento entre 10 e 30 anos. Beleza, esses são alguns pontos sobre os Government Bonds, mas existem também os Corporate Bonds, que são os títulos emitidos por empresas privadas. E esses Corporate Bonds, eles estão lá para fora, assim como as debêntures estão para nós aqui no Brasil. Então aqui nós temos diversas debêntures, por exemplo, de Vale, Petrobras, Itaú, por exemplo, e lá fora nós podemos ter então bonds, por exemplo, de uma Amazon, American Express ou até mesmo de empresas brasileiras que se financiam em dólar e emitem bonds lá fora também. Mas o ponto é, dentro desses bonds, desses corporate bonds, existem alguns vencimentos para eles considerarem um bond de curto, médio e longo prazo. Quando nós falamos de um bond de curto prazo, eles estão falando de vencimentos para até 5 anos. O de médio prazo, de vencimentos de 5 a 12 anos e o de longo prazo para vencimentos acima de 12 anos. E de
pensar, né, gente, que muitos aqui no Brasil acham que longo prazo é menos de 2, 3 anos, né? Mas enfim, segue esses conceitos aí para vocês para os corporate bonds. Mas beleza, gente, esses são os dois principais tipos de bonds que nós temos e agora eu quero trazer para vocês como são feitos os pagamentos dos rendimentos desses bonds. E aí sim, existem pelo menos 5 formas, mas eu acho que a mais utilizada é justamente essa primeira aqui, que são os coupon, que na verdade são aqueles pagamentos feitos em cupom semestral, ou seja, muito parecido, por exemplo, com um Tesouro IPCA+, com um pagamento semestral. Então você vai receber o seu rendimento 2 vezes por ano, nos vencimentos estipulados, depois inclusive eu vou mostrar um exemplo para vocês, mas basicamente é assim que você vai receber o seu dinheiro, o rendimento, né, semestralmente durante todo o período que você tem no título e aí quando vencer você recebe ali o seu capital, ou claro, se você vender antes, porque sim, um bonde pode ser vendido a qualquer hora. Claro que tem risco e eu vou explicar isso mais pra frente. Mas beleza, gente, vamos para a segunda forma de pagamento, que são os Zero Coupon, que na verdade são aqueles títulos que eles não vão pagar nada durante o tempo que você estiver com esse título, mas sim somente lá no final, quando houver o resgate desse título. Então lá no vencimento você vai receber o seu título, o seu capital corrigido com a taxa que você acordou. Em terceiro lugar, nós temos o que nós chamamos de convertible, que são aqueles títulos, né, de aqueles bonds que podem ser convertidos por ações. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, algumas debêntures que podem ser convertidas em ações. Então funciona basicamente da mesma maneira lá, tá? Em quarto lugar, nós temos o que nós chamamos de callable, que são aqueles títulos que o próprio emissor pode recomprar antes da hora. Então ele pode ter emitido um bond com vencimento para 2045, mas se der ali na telha e eles resolverem falar assim, ah não, beleza, vamos recomprar antes, eles podem fazer isso e aí você vai ter que vender o seu título e por conta dessa imprevisibilidade, vamos dizer assim, esse tipo de título inclusive pode ter um prêmio de risco maior, ou seja, uma taxa de juros um pouco maior. Diferente dos títulos, né, que utilizam o putable como forma de pagamento, que na verdade é uma condição que acaba obrigando o emissor a recomprar o próprio título, no sentido de que, se você quiser vender o seu bonde, a empresa, o emissor, né, que emitiu aquele título, ela é obrigada a comprar. E por dar essa garantia de liquidez, de que você vai conseguir vender esse bonde no momento ali que você quiser, muitas vezes o prêmio de risco, a taxa de juros, né, ali acordada, ela pode ser um pouquinho menor, porque o seu risco, então, ele é muito pequeno. E aí, falando em riscos, gente, eu acho que vale nós entrarmos nos riscos dos bondes, né? E aí eu separei 3 principais que nós precisamos nos atentar na hora de analisar um bonde, tá? O primeiro, gente, é justamente o risco de calote. E eu exemplifiquei para vocês antes a questão dos Estados Unidos, né? Dos títulos do governo norte-americano, que são títulos soberanos e que o risco é muito baixo de calote, porque é a maior economia do mundo. Porém, existe risco de calote, principalmente com os emissores privados, assim como, por exemplo, as debêntures aqui no Brasil. Então, se você escolher uma debenture que tem um emissor que é minimamente duvidoso, como já aconteceu aqui, os credores podem acabar ficando sem receber e você não tem a cobertura, por exemplo, de um FGC. O mesmo funciona lá fora, então existe esse risco de calote e por isso que é muito importante sempre avaliar a qualidade do emissor. E como que avalia essa qualidade do emissor, né? Olhando ali principalmente a nota de risco e pesquisando sobre a empresa. A nota de risco, geralmente ela vai vir por uma Standard Poor's, por uma Moody's, por uma Fitch, e aí é claro que lá dentro dos próprios sites dessas empresas, você tem lá uma tabelinha com a classificação dessas notas, que vão dizer se aquele emissor, ele tem uma nota que diz que ele é um bom pagador ou que não, que ele tem grandes chances, né, de se tornar um caloteiro. Mas depois eu vou mostrar isso, inclusive, num exemplo, tá? Mas vamos lá. O segundo ponto de risco, gente, é a questão da liquidez. Então eu trouxe para vocês, né, que um bonde ele pode ser vendido a qualquer momento. Só que é muito importante entender que por ele estar sendo negociado num mercado secundário, dependendo de que bonde for, de que emissor for, a qualidade desse bonde, pode ser que você queira vender ele e não tenha ninguém para comprar. Então é muito importante que sempre quando você for escolher um bonde, que geralmente você acabe priorizando aquelas empresas que são mais conhecidas, que trazem um pouco mais de segurança, porque
para esses tipos de títulos, geralmente não costumam ocorrer problemas de liquidez, de você querer se desfazer de um título e não achar alguém para fazer a contraparte, tá? E em terceiro lugar, gente, existe o próprio risco do mercado, né? E que aqui eu trago como uma marcação a mercado. Pelo simples fato de você poder vender o seu bonde a qualquer momento, você tem oscilações diárias no preço do título do bonde que está ali sendo negociado no mercado secundário e, consequentemente, na sua taxa. Os bonds, gente, eles têm o valor do título como sendo inversamente proporcional à taxa. Então, quanto maior a taxa, menor o valor do título. Quanto menor a taxa, maior o valor do título. E talvez seja até mesmo por isso que nesse momento onde nós temos taxas de juros que estão subindo bastante, que muita gente começa a ficar de olho, porque existem alguns bonds que acabaram se desvalorizando, mas que se em determinado momento essa taxa de juros começar a cair, claro que nós não temos essas expectativas, né, para o curto prazo, mas se em algum momento essas taxas de juros começarem a cair, então o preço desses títulos podem começar a subir, e aí é claro que essas pessoas conseguem surfar essa onda, tá? Mas é importante trazer esse risco, porque pode ser que, por exemplo, você venda o seu título antes do vencimento, e sim, você pode inclusive perder dinheiro no que nós estamos chamando de um título que é classificado como renda fixa, tá? Mas isso nós já sabemos como funciona, porque os próprios títulos do nosso tesouro aqui funcionam também, né? Fora o Selic. Mas quando você pega um tesouro IPCA, quando você considera um tesouro renda mais, que eu já fiz vídeo aqui no canal, inclusive, todos esses sofrem marcação a mercado se você vender antes do vencimento, tá? Mas beleza, falamos do risco, agora vamos para uma parte que é muito importante, que é a questão da tributação. A tributação dos bonds, gente, nós precisamos entender que aos olhos da nossa receita, os ganhos que nós temos com os bonds, eles são considerados ganhos de capital. Ou seja, se você tiver ganhos de capital inferiores a R$35 mil, você estará isento de recolher o imposto desses bonds. Porém, se os valores forem maiores, então nós temos que considerar essa tabelinha que eu tô mostrando para vocês. Para valores até 5 milhões, a alíquota é de 15%, de 5 a 10 milhões, 17,5%, de 10 a 30, 20%, e acima de 30 milhões, 22,5%. Então, basicamente, é assim que funciona a questão da tributação dos bonds. Vale ficar atento dependendo do valor que você for investir. Passado essa parte, gente, eu acho de mais de características e detalhes de como os bonds funcionam, agora eu quero trazer para vocês alguns exemplos práticos. E esses prints aqui, gente, eu tirei direto do aplicativo da Avenue. E sim, eu tenho conta na Avenue, na Nomad, abri uma na XP que eu tô testando também, e eu tenho feito isso para testar essas contas, porque muito provavelmente mais para frente, quando eu já tiver testado bem essas corretoras, eu quero trazer para vocês um comparativo sobre elas, tá? Hoje a que eu mais acabo utilizando ainda acaba sendo a Avenue, tá? Mas eu tirei alguns prints, então, de alguns bonds que estão disponíveis por lá, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona e o que a gente vai acabar olhando, tá? Então, em primeiro lugar, eu resolvi pegar um Government Bond, que são os títulos do governo norte-americano. E aqui, como vocês podem ver, lembra que eu falei que a taxa ela é inversamente proporcional ao valor do título? Então, o que acontece, né? Esse título aqui, ele foi emitido com um cupom de 4,12, praticamente, né? 4,13%. E o retorno que está sendo esperado nesse momento é de, no mínimo, 4%. E por que isso? Esse título, ele foi emitido, gente, a $1.000, só que ele acabou se valorizando aqui para 1.002. Então, consequentemente, essa taxa, que é a esperada de retorno mínimo, ela acaba sendo menor, por exemplo, do que quando foi lançado o cupom. Mas essa variação aqui, ela pode acontecer diariamente, por isso que é importante ficar de olho e entender que sim, existe esse risco, tá? De qualquer maneira, o valor mínimo para fazer esse tipo de investimento aqui são de 50 bonds. Então, para você investir, por exemplo, nesse título aqui, você vai precisar de pelo menos $50 mil. Agora,
se atentem, por exemplo, aqui nessa classificação Moody's que eles estão trazendo. Isso aqui é aquela nota que eu disse para vocês que as agências de classificação de risco podem acabar trazendo. Então, aqui, o título do governo americano, ele basicamente tem a maior nota possível, porque eu acho que ele vai ser um dos últimos a dar o calote em alguém. Basicamente é assim que essas agências estão classificando, né? Então ele tem uma nota muito alta. E aqui nós temos então liquidação de resgate D+2, então você pode vender a qualquer momento, mas o dinheiro só vai entrar na sua conta depois de 2 dias de que você vendeu. E aí aqui, lembra que eu trouxe que a maioria dos bonds, eles usam o cupom semestral como pagamento? Então, esse aqui não é diferente, ó. O pagamento acontece em janeiro e em julho, tá? Então, basicamente, esse aqui é um exemplo de bond que você poderia investir. Claro que aqui ele pede um valor até relativamente alto, principalmente para quem está pensando em começar. Mas agora eu quero trazer para vocês um bond que inclusive é de uma empresa brasileira, que apresenta um maior risco, mas que sim tem uma taxa que chama atenção, mas aqui eu já vou fazer todas as ponderações. Então, como vocês estão vendo, aqui na tela a gente tem um bond da Azul. Então, sim, empresas brasileiras podem emitir bonds lá fora, como foi o caso da Azul. E o que acontece? Ela lançou esses títulos aqui com um cupom de 7,25. Só que o preço desse título, ele acabou caindo nesses últimos tempos, e aí, consequentemente, o retorno mínimo esperado para esse título está em mais de 23,5%. Porque vocês lembram que eu trouxe para vocês, né? O título do bond, o valor do bond, ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Então, quanto mais cai esse título, maior vai ser aquela taxa lá na frente. Quanto mais sobe o valor do título, menor vai ser essa taxa ali, dependendo do momento que você comprar, tá? De qualquer maneira, essas taxas nós temos que olhar com muito cuidado, porque geralmente quando essas taxas elas estão muito altas, é porque existe uma percepção de risco maior. Então, se existe uma percepção de risco maior, talvez por motivos meio óbvios de ser uma companhia aérea que está num setor complicado e etc e tal, então sim, tem que ter um certo cuidado de não olhar só para taxas. Agora, se você conseguir conciliar boas taxas com bons emissores, aí melhor ainda. E aqui no caso da Azul, vejam aqui em meses de recebimento, eles também acabam utilizando a própria questão do cupom semestral, só que aqui os pagamentos acontecem em outubro e abril. Então esses meses podem ser variáveis, vamos dizer assim, mas você sempre vai acabar recebendo 2 pagamentos por ano, tá? Saindo da Azul, eu quero trazer um último título para nós analisarmos, que é um bond da Amazon, né? Então, a Amazon, ela tá com um retorno também ali em torno de 4%, mas hoje já é um retorno maior do que, por exemplo, o cupom que foi emitido em 3,45%. E isso porque o título também acabou caindo um pouquinho nesses últimos tempos. Aqui, esse da Amazon, o mínimo para investir já é um valor um pouco menor. Aqui nós estamos vendo que com apenas 10 bonds você já começa a investir. Então, com 10 mil dólares, você já começa a investir nesses bonds aqui, tá? E aí, nesse caso aqui, o pagamento do cupom, ele vai acontecer em dezembro e em junho, tá? E aqui é importante trazer que o emissor, ele pode recomprar esses títulos, tá? A partir de 2024. Até então, ele não vai meter o bedelho ali, tá? Mas, basicamente, eu quis trazer para vocês, gente, esses exemplos de bonds, então, nesse vídeo de hoje, porque eu acho que nós conseguimos, dessa maneira, entender que, sim, provavelmente aqueles emissores que têm menos chance de trazer uma dor de cabeça, muitas vezes vão estar com um prêmio um pouquinho menor, e aqueles que talvez, sabe, fica com aquela pulguinha atrás da orelha ou que são minimamente duvidosos, podem ter taxas um pouco maiores. Então é sempre muito importante observar todos esses conjuntos de fatores, dos riscos e tal que eu trouxe para vocês não simplesmente saírem comprando bonds simplesmente porque estão com taxas muito altas, tá? Eu cheguei a ver, por exemplo, ali dentro da Avenue, alguns bonds até mais interessantes, mas acabei não trazendo porque eu realmente queria trazer essa comparação que fosse um pouco mais discrepante, mas tinham, por exemplo, bonds de Itaú que tinham um prêmio de mais de 7%. Então, assim, isso já começa a ser um pouco mais interessante, porque você está unindo o que nós consideraríamos um bom pagador com uma taxa, por exemplo, muito mais interessante do que esses 4% desses bonds que a gente está vendo aqui. Então, é sempre importante analisar todos esses fatores. E eu acho que
Eram todas essas explicações que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Eu espero realmente que tenha ficado muito claro para vocês esses detalhes, mas se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever nos comentários, que eu tô sempre atenta olhando o que vocês estão escrevendo e eu vou continuar tentando ajudar da melhor maneira possível, beleza? Bom, pessoal, por hoje então basicamente era isso. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.